Olá, tudo bem? Eu comecei a dar aula nos anos 80. Para a maioria de vocês é tipo assim, há 10 milênios atrás, né? Muito ancestral. E era muito comum na época, nas provas, que a gente colocasse mensagens para os alunos, assim, para abrir a prova, mensagens encorajadoras e coisas desse tipo. E me lembro de uma frase que eu repetia muito, mandava muito para meus alunos, que era assim: que bem você fez hoje? Ou alguma coisa parecida. Quantas pessoas você tocou positivamente no dia de hoje? Quantas vidas você ajudou a mudar? É uma chamada para mim permanente. Assim, hoje a gente está sem provas impressas de papel, mas fica valendo essa mensagem, sem dúvida, que a gente todos os dias pare e pense: que bem eu fiz hoje? Quantas pessoas eu positivamente toquei no dia de hoje? Vamos lá, eu conheço os caras que tocam as vidas de centenas e milhares. São nossos mestres e mestras. TV Enem para você. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre desvios gramaticais recorrentes nos textos de vocês. Bom, você já deve saber que o seu texto é avaliado sempre em 5 competências no Enem e que cada uma dessas competências vale 200 pontos. Por que é importante falar isso? Primeiro, que uma pessoa que tem muitos desvios gramaticais, ou seja, que tem dificuldade de adequar a sua escrita à norma padrão da língua portuguesa, geralmente tem a sensação de que, se eu errar muito, vírgula, no Enem, automaticamente eu zerei a prova, eu não vou conseguir uma média boa, isso vai afetar toda a conjuntura, e não é bem assim. Na verdade, o Enem tem toda uma estratégia de correção, de modo que os elementos que são cobrados de você na escrita, eles ficam bem equilibrados a nível de pontuação, que é o que nos interessa, né? Tira ponto, não tira ponto, dá mais ponto, dá menos ponto. Eu sei que você se preocupa com isso. Bom, no caso do quesito gramatical, que é a sua competência de número 1, assim como nas outras competências que avaliam adequação ao tema, elementos coesivos, estratégia argumentativa e proposta de intervenção, os seus erros gramaticais, ainda que sejam muitos, então assim, se você tem muita dificuldade em acentuação, em vírgula, em escrita de algumas palavras, ainda assim você pode tirar uma nota boa no Enem, porque você pode errar muito e você só vai perder até 200 pontos. Claro que eu estou falando isso para te tranquilizar, porque eu não quero que você cometa muitos erros gramaticais. Não é simples resolver essa questão das questões gramaticais na redação, em especial porque a gente tem a vida inteira de construção de norma padrão, ou a ausência dessa construção, ou a deficiência dessa construção. E sanar isso em uma aula, em alguns minutos, ou de uma forma mágica, é meio complicado. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, sobretudo observando os erros que vocês mais cometem, por isso que são os erros mais recorrentes, tá bom? Bom, a primeira coisa é que eu sempre observo quando os meus alunos trazem textos e redações para mim, que quando eu sinalizo alguns erros de acentuação mesmo gráfica, você esqueceu de colocar um acento agudo em uma palavra ou um acento circunflexo em outra, normalmente isso acontece por falta de atenção e revisão. Então, uma estratégia simples que vai ajudar você a evitar erros gramaticais é, sempre que você terminar de escrever o seu texto, você lê com muita atenção esse texto, sempre tentando observar e lembrar desses elementos, tá? Uma outra dica muito importante é que você revise a questão do novo acordo ortográfico. Sério, Carol? Novo acordo ortográfico? Eu preciso saber isso? Eu pensava que isso era um conteúdo que só seria cobrado na prova de língua portuguesa. Mas redação também é uma prova que avalia o seu domínio, né? A sua eficiência no sentido de adequar o seu texto à norma padrão. Então, sim, em redação você também é avaliado quanto à gramática. Quando eu digo revisar o novo acordo ortográfico, não quer dizer que você tem que decorar tudo aquilo, não. Mas quer dizer que você tem que transformar aquilo em um banco de informações pontuais para aquilo que você mais utiliza. Como assim? Por exemplo, uma palavra que a gente utiliza muito em redação é ideia. O acento de ideia, de acordo com o novo acordo,
de acordo com o novo acordo, sendo bem redundante e mais precisa, caiu. Então, é importante que você não coloque esse acento, porque se você colocar, embora em algum momento da história esse acento já tenha sido aceito, a gente não vai considerar e isso vai acarretar perda de pontos. E outra coisa interessante também é você salientar, e aí já estou unindo dica 2 com dica 3, que é você observar que existem, sobretudo, palavras com acento circunflexo, aquele chapeuzinho, que esse acento caiu de uma vez por todas. Em outras palavras, esse acento permanece, então é muito comum vocês fazerem confusão sobre isso. Por exemplo, quando você tem vogal duplicada, como acontece na palavra vou e na palavra vem, no sentido de enxergar, né? Vem no sentido de enxergar, que esse é está duplicado e em vou que esse o está duplicado, esse acento circunflexo que existia nessas duas palavras não existe mais. Contudo, na palavra vem, no sentido do verbo vir, e na palavra tem, no sentido do verbo ter, esse acento ele continua sendo usado e é muito importante que você coloque, porque não só é uma questão de acentuação, mas sobretudo é uma questão de concordância. Então, se eu digo assim, o Brasil tem problemas. O Brasil, sujeito singular, tem problemas. Esse tem não tem acento circunflexo. Mas se eu digo as escolas têm problemas, quando eu digo as escolas, plural, tem plural, esse acento é necessário porque ele marca o plural. E a mesma coisa acontece com vem. Então, se eu digo no verbo vir, tá? Se eu digo assim, ela, singular, vem para a aula, não coloco acento circunflexo. Mas se eu digo eles vêm para a aula, eles, plural, vem com acento circunflexo. Ou seja, essa dica é muito importante porque é um erro muito recorrente que vocês cometem quando o assunto é competência 1, né? Então vocês perdem pontuação por causa disso. E não tem necessidade nenhuma, não é mesmo? Outro erro muito recorrente é que vocês colocam mais ao invés de mas. Lembrando que mas, sem i, é um conector adversativo, pode ser substituído por porém, contudo, todavia, entretanto, e expressões como em contrapartida, por outro lado, enquanto que o mais com i é no sentido de intensidade. Então, como a gente utiliza muitos conectores, né, em redação, é muito importante que vocês atentem a isso para não cometer esse erro de maneira exagerada. Além desses elementos, lembrando, gente, que eu estou falando erro, mas quando eu digo erro é porque está em desacordo com a norma padrão. Não existe, obviamente, um único jeito de se falar ou de se escrever. Eu mesmo, durante a aula, posso utilizar várias palavras, né, que a gente não consideraria de acordo com a norma padrão, como tô, pra. Isso são variantes, né? Mas não tem problema nenhum. Mas quando o assunto é redação para o Enem, sim, é importante que você atente à norma padrão, porque é exatamente isso que é exigido na sua competência de número 1. E por último, que eu acho que é muito importante para você que vai fazer redação, é atentar aos vícios de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagem que são recorrentes nas nossas redações, nos nossos textos, só que eles são pertencentes à oralidade. Então, quando a gente vai passar o nosso texto para a escrita, e uma escrita formal, né, com uma exigência toda formal, de acordo com o Enem, é importante a gente ter cuidado com esses vícios, tá? Então, por exemplo, essas abreviações, tá ao invés de está, pra ao invés de para, que mais? Viu, né? Funções fáticas, por exemplo, viu, né, certo? Esse tipo de elemento a gente não utiliza em redação. E um vício de linguagem que eu observo muito nos textos também é quando a gente faz assim, locuções verbais com o verbo acabar ou terminar. Então, se você diz violência acaba gerando violência, falta de educação termina gerando falta de educação. Isso não deve ser feito, deve ser violência gera, ao invés de acaba gerando, tá? Falta de educação traz falta de educação, gera e não termina gerando, tudo bem? Então, observe sempre se você está adequando a formalidade do seu texto, porque com certeza isso vai te ajudar a não perder tanto ponto na competência de número 1, tá bom? No mais, revisem sempre gramática,
Assistam sempre às aulas de língua portuguesa, sobretudo no que diz respeito a diferenciar a linguagem denotativa e conotativa, para que você não utilize a linguagem conotativa no seu texto, mas sim denotativa. E não esqueça de sempre revisar, porque, como disse, às vezes não é nenhum erro ou um desvio por falta de conhecimento, às vezes é por falta de atenção. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula! Olá, tudo bem com você? Então descomplica daí que eu descomplico daqui. Eu sou Luiz Felipe Veloso e sigo com você batendo um papo sobre o que é notícia em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo. Discutindo aqui questões relacionadas ao dia a dia, ao nosso cotidiano, os números que fazem parte das nossas vidas. Por exemplo, hoje eu escolhi um tema um tanto quanto desagradável, né? Vamos conversar de um jeito desagradável, mas uma informação que é fundamental para que você, que é homem, você, eu, homens, precisamos ter mais consciência do nosso papel em sociedade, mais consciência do respeito que devemos dirigir às mulheres. Você sabia que as mulheres continuam ganhando menos do que os homens no mercado de trabalho, mesmo exercendo as mesmas funções? Veja só esse número que foi divulgado agora no primeiro semestre na PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo esse levantamento, os homens ganham quase 30% a mais do que as mulheres, dados de 2019. Para ser mais preciso, 28,7% a mais do que as mulheres. O salário médio dos homens no ano passado, aí, segundo esse levantamento, foi de R$ 2.555, enquanto as mulheres receberam em média R$ 1.985. Veja só a diferença larga, né? Justamente dirigida a um público que é o esteio da nossa sociedade. As mulheres que comandam mais de 50% dos lares brasileiros são obrigadas a receber menos do que os homens em mesmas circunstâncias de trabalho, destacando sempre, hein? O detalhe é que o salário médio nacional, de acordo com a pesquisa, né, foi de 2.308. Se o homem ganhava, em média, 2.555, ele, inclusive, estava ganhando acima da média salarial do país. A gente precisa destacar uma outra coisa. Em 2019, éramos, no Brasil, pouco mais de 92 milhões e meio de pessoas acima dos 14 anos, portanto, em condição de exercer uma atividade profissional. O número é 2,6% maior se comparado com o de 2018. Como é óbvio, as mulheres, né, elas estão em grande maioria na nossa sociedade, elas estão mais disponíveis no mercado de trabalho, né, acima dessa idade de 14 anos. Mas veja só, em 2019, contraditoriamente, os homens representavam 56,8% da parcela da população que efetivamente trabalhava. Quer dizer, pessoas que trabalhavam de forma regular, com carteira assinada, com direitos adquiridos, com os direitos respeitados. O que, né, traz um retrato triste para o público feminino, quando, sabendo que elas dirigem os lares do nosso país, elas são responsáveis por manter a maior parte dos lares do nosso Brasil. Isso quer dizer, meu povo, que a estas mulheres estão reservadas apenas as tarefas básicas, a atividades domésticas, atividades que não têm os direitos respeitados, portanto, não dão direito a férias, não dão direito a seguro-desemprego e a vários outros benefícios que, com o passar dos anos, têm ficado cada vez mais escassos, mas que são de direito de todos nós. Eu vou ficando por aqui hoje, claro, lembrando sempre, descomplica daí que eu descomplico daqui. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo conosco, pode procurar lá no Instagram, @LuizFelipeVeloso. Manda uma sugestão de pauta no direct. Quem sabe a gente não conversa sobre esse assunto por aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Aramaio. Estamos aqui mais uma vez para outra aula de matemática com o assunto de juros compostos. Na aula anterior, eu dei aula para vocês sobre juros simples. E a nossa definição de juros simples e de juros composto é basicamente a mesma, tá? O que muda é a forma como funciona e como se calcula o juros composto,
tá? Então nós temos aqui, ó, juros composto funciona através de uma cobrança percentual sobre o valor total da aplicação. Logo, essa quantia muda a cada período da aplicação. Lá em juros simples, essa cobrança era em cima do valor inicial. Essa é a diferença básica entre juros simples e juros composto. Além dessa diferença que eu acabei de falar para vocês, o que muda também é a fórmula. Na fórmula de juros compostos, nós temos uma equação exponencial. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos que o montante é igual ao capital, que é o valor que foi investido inicialmente, vezes 1 mais I, que é a taxa, a porcentagem de juros, né, a porcentagem cobrada, me perdoem, elevado a T, que é o tempo ou o período que essa aplicação está sendo aplicada, não é isso? Então, as formas das taxas continuam sendo as mesmas, não é isso? Ao ano, ao mês, ao dia ou ao semestre. E nós continuamos considerando que um mês tem 30 dias e um ano tem 365 dias, tá? Montante também continua sendo como capital mais juros. Essa parte também não muda. O que muda basicamente é a fórmula e a forma como nós vamos calcular. Vamos olhar aqui um exemplo prático de como funciona, qual a diferença básica. Nós temos aqui aquela mesma tabela que eu utilizei para juros simples, está aqui, certo? E aí, como a gente tinha visto anteriormente, né? O capital ele é de R$1.000, ele não se altera. Os juros cobrado é sempre em cima desses R$1.000, então os juros a cada mês que vai entrar é de R$100, é um valor fixo e constante. E o montante vai aumentando, né? Proporcionalmente, o montante vai aumentando sempre com valor constante. Então, o montante a cada mês aumenta R$100. Então, no primeiro mês eu tenho 1.100, no segundo mês eu tenho 1.200, 1.300 e por aí vai. Já aqui nos juros composto, isso aqui é o nosso juros composto. O nosso capital, no caso, o capital ele continua o mesmo basicamente, só que a cada mês a nossa base para a cobrança é o que muda, tá certo? Então, no primeiro mês, a minha base era de R$1.000, que foi um valor emprestado, que foi emprestado aplicado. Os juros no primeiro mês é de R$100 e o nosso montante é de 1.100. Já quando chega no segundo mês, isso aqui muda. No segundo mês, a minha base vai ser o total acumulado, então não vai ser mais R$1.000, vai ser R$1.100. Ok? Porque eu vou pegar o valor acumulado total. No segundo mês, os meus juros serão de R$1.100 e o meu montante será de R$1.210. Quando nós vamos aqui agora para o terceiro mês, aí você está vendo que mudou novamente a quantidade de juros que está entrando. Enquanto lá no juros simples era um valor sempre constante, aqui ele sempre vai mudando. Então agora vai entrar R$121 e, portanto, o nosso valor vai ficar em 1.331. E aí isso aqui vai continuar aumentando exponencialmente, certo? Vou fazer aqui agora com vocês uma questão que caiu na prova do Enem de 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Já temos aqui nossa taxa de juros. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. Então, ó, já vou colocar aqui separadinho bonitinho que no primeiro mês o pagamento foi de R$202, certo? O segundo pagamento será efetuado um mês após, então
no nosso segundo mês, um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02. Então vamos anotar aqui que ficou em R$ 204,02. A parte chata de juros compostos é isso, viu? Que sempre dá um número decimal bem estranho e aí dá uma dorzinha de cabeça às vezes para calcular. Então vamos lá. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de... Bom, para saber o valor à vista, eu tenho que saber o quanto que foi acrescido, né, em cada mês. Então, vamos lá. No primeiro mês, eu tenho que o meu montante foi igual a 202. A minha taxa é 1%, porque a taxa não muda, né? E aí a gente já sabe aqui que isso aqui é 1 sobre 100. Ou, se vocês preferirem, 0,01. E o período é 1. Porque estamos falando do primeiro mês, né? Só aplicar a fórmula, minha gente. M é igual a C, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. 202 é igual a C, porque é o que nós estamos procurando, vezes 1 mais 0,01 elevado a 1. 202 é igual a C vezes 1,01, ok? Porque isso tudo aqui elevado à primeira, né, como a gente já sabe, dá ele mesmo. Então, portanto, nosso capital vai ser igual a 202 dividido por 1,01, ok? Na hora de calcular isso daqui, eu vou fazer o seguinte, ó. C é igual a 202 dividido por 101 sobre 100. Aí a gente inverte e multiplica, né? C é igual a 202 vezes 100 sobre 101. Isso aqui dá para a gente simplificar. Então aqui vai ficar 2. Então, portanto, C é igual a 200. Ok? Ok. Então, já achei aqui quanto foi o valor do capital inicial, né, no primeiro mês. Olha, como esse negócio foi dividido em 2 vezes, creio eu que a segunda parcela vai dar 200 também, né? Então, eu já poderia marcar aqui letra B, que vai dar 400. Porém, todavia, contudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode ficar simplesmente falando para vocês uma coisa sem mostrar, sem comprovar. Então, eu vou dar uma diminuída aqui. Vou deixar tudo isso aqui em um lugar só, para ficar bonitinho. Vou deixar isso aqui, ó. Certo? E vamos calcular o segundo mês. Então vamos lá. M do segundo mês é 204,02 e continua sendo nosso velho amigo 1%. T agora é 2, certo? Eu vou botar que isso aqui é 1. Então vamos ser felizes, né? Vamos calcular. M é igual a C 1 mais I elevado a T. 204,02 é igual a C 1 mais 0,01 elevado ao quadrado. Já ia fazendo besteira aqui. 204,02 é igual a C, abre parênteses, 1,01 elevado ao quadrado. Eita, vamos ter que... Aqui já vai dar uma dorzinha de cabeça, né?
C é igual a 204,02, não é isso? Dividido, vamos fazer logo aqui, 1,01 ao quadrado, 1,01 vezes 1,01. 1 vezes 1 dá 1, 0, 1, 1, 0, 1. Opa, já ia fazendo besteira aqui, ó. Esqueci do zero aqui. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Agora vai. 1, 0, 2, 0, 1. Não é isso? Aí, como eu tenho 4 números atrás da vírgula, eu conto 4 números aqui e boto nossa vírgula aqui. Correto? Continuando, então. Isso aqui vai ficar 1,0201. Aí, agora, vamos continuar nossas contas, né? Vamos facilitar nossas vidas. 204 C é igual a 204,02 dividido. Olha que engraçado, isso aqui um negócio ali é o dobro. Rapaz, olha. Fazer melhor ainda, galera. Aqui, como eu tirei 2 números da vírgula, aqui vai ficar sobre 100, dividido por 102,01, dividido, tirei 4 números, 10.000. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Transformei os números decimais em frações. Aí, ó, como é que a gente faz aqui? Divisão de fração. Conserva a de cima, 204,02, no caso 20.402, dividido por 100 e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 10.000 dividido por 10.201. Então, C é igual a, corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Já identifiquei que esse número daqui é o dobro do de cá. Então, corta, aqui fica 2. Então, fica 2 vezes 100. C é igual a 200. Again. Olha o dedinho para fazer cat aí, viu, minha galera? Vocês não precisam esquentar a cabeça de vocês. Às vezes a gente olha assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus Cristo, que conta enorme, que número feio. Não precisa ter medo não, minha galera. Não precisa ter medo não, porque a matemática é linda e maravilhosa. Tá aqui, tá feito. Sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum morto e sem nenhum ferido. Então, portanto, eu tenho... Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar nítido. Eu tenho 200 da primeira parcela, 200 da segunda parcela. Portanto, como eu tinha previsto, o nosso total é de R$400, que vai constar na nota fiscal desse rapazinho aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, a escolha profissional era uma grande incógnita. Eu pensava em mais ou menos umas 7 a 8 profissões diferentes. Chegou aos 17, reduziu para 8. Quando eu cheguei aos 20, ela foi para umas 15 profissões diferentes. O que eu quero dizer é que quando você for escolher a sua profissão, é razoável que você pense na sua realização pessoal, na sua relação econômica, na sua realização econômica e o contexto político-social que você vive. Mas dessas 3 posições, a melhor é a sua realização profissional. Aí você pensa, poxa, mas se eu escolher alguma coisa que não dá dinheiro? O problema é que, independente do que você escolha,
você vai demorar anos nessa formação. Isso significa que se você não escolher alguma coisa que você tenha um mínimo de afinidade, vai ser complicado. Porque mesmo que você escolha o que você gosta, vai acontecer aquela coisa que acontece já no nível fundamental. Você sempre se pergunta, poxa, para que eu estou aprendendo Fórmula Bhaskara? Para que serve a Fórmula Bhaskara? Esse tipo de pergunta você vai se fazer no seu processo de aprendizagem, independente da profissão que você escolha. Porque aprender alguma coisa que você não sabe é muito chato. E muitas vezes você vai estar achando que é incapaz, inapto para aquilo que você escolheu. Então, se alguma coisa que você tem afinidade, seja lá o que for, as chances de você ser um bom profissional e se sentir realizado são muito grandes. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar muito dinheiro? Tome um certo cuidado para você não desperdiçar boa parte da sua vida apenas pensando nisso. Porque você pode se transformar num profissional péssimo. Ou talvez um profissional excelente, mas com uma construção emocional e psicológica completamente perdida, como vários profissionais excelentes que você vai conhecer ao longo da vida, de professores a médicos, que são péssimas pessoas e na prática não contribuem em nada, a não ser com impostos para a sociedade. É importante que você se pergunte isso. Como é que você quer lidar com você mesmo na escolha profissional que você vai ter? E o tempo de aprendizagem que você vai ter com ela, porque muitas vezes você vai ficar enfadado, muitas vezes você vai passar por um processo de aprendizagem que você vai considerar chato, muitas vezes você vai dizer, para que eu estou aprendendo essa Fórmula Bhaskara? E só depois, no final, que você vai realmente ter os frutos. Mas o processo de aprendizagem, 4 anos, 5 anos, 6 anos, se você não tiver esse alicerce de você achar que você está contribuindo para você mesmo, para a sociedade, no fim, você pode sair perdendo e a sociedade como um todo. Então, curta o que você escolher, porque cedo ou tarde pode surgir a morte, moço, e nos arranca sem ter curtido a vida, como diria Belchior. Até lá. Olá, lindos! Como é que vão? Tudo bem? O Enem tem data, viu? Janeiro. Olha só, hoje vamos entender um processo de divisão celular chamado mitose. O Enem, mitose cai muito, tá? O que é a mitose? A mitose é um processo de divisão celular na qual a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, se nossas células têm 46 cromossomos, ao sofrer mitose, nossas células originam 2 células filhas com também 46 cromossomos. Olha aqui, tá? Aqui eu tenho 4 cromossominhos, aqui no final 4 cromossominhos. A mitose é um tipo de divisão equacional. O que é equacionar? Igualar. Ou seja, o número de cromossomos mantém-se constante, tá? No processo da divisão. Agora, olha que interessante a meiose. A meiose é um tipo de divisão reducional. O que é reducional? Reduzir a metade. A célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de seus cromossomos. Se aqui tem 4, ó, 2, 2, 2, 2. Ok? Aguarde a aula de meiose que a gente vai falar sobre crossover. Não perca. E aí, para você entender melhor, 46, 46, 46, 23. Perceba que na meiose, ó, as células filhas, elas são diferentes da célula-mãe. Por que, Ellen? Na próxima aula eu te conto. Mas na mitose não. As células filhas, elas são praticamente iguais, tá? E um dos motivos para isso é a conservação do número de cromossomos. Ellen, para que serve a mitose? Desenvolvimento celular, desenvolvimento embrionário, tá? Regeneração de tecido. Tudo isso é função mitótica, tá? Então quando você está crescendo em altura aí, ó, suas células ósseas sofrendo mitose. Quando você tem uma feridinha, que essa ferida sara, tecido epitelial sofrendo mitose. Então, ó, essa regeneração, desenvolvimento embrionário, tudo isso é função mitótica. Tá? E onde é que acontece a mitose, Ellen? Células eucarióticas, células nucleares. Mas detalhe, meus amores, tá? Um processo mitótico não acontece assim do nada.
tá? Quando você vai sair, por exemplo, para algum lugar especial, você se prepara para sair, não é isso? Então, uma célula também se prepara para dividir. E essa fase de preparação da divisão celular é chamada de intérfase, tá? Então, a célula, tá? Ela tem um período que precede, tá? O processo de divisão propriamente dito. Se você olhar, ó, esse período de preparação, tá? Que é a intérfase, ele é maior que o período mitótico. Tá? Então a mitose, tá? Ela é um período muito curtinho quando comparado ao período de preparação que é a intérfase. E a intérfase ela é dividida em 3 fases: G1, S, G2. G1 gap 1, S de síntese, G2 intervalo 2 gap 2. O que acontece no G1? Bom, para você entender o G1 é muito tranquilo. No G1 você tem uma série de transcrição de RNAs mensageiros que vão dar origem à síntese proteica e à expansão do volume celular. Na fase S, a fase S é a fase mais importante, porque é aqui que vai acontecer a duplicação do DNA. Tá? A duplicação do DNA, que é sempre conservativa, ela acontece aqui, ó, na fase de síntese. E aqui, ó, você vai começar a ter a espirilização desse DNA, onde a espirilização desse DNA vai começar a originar o cromossomo. E quando esse DNA duplica, você vai ter o cromossomo duplicado, que é aquele na forma de X que a gente conhece, tá? Onde você tem as cromátides irmãs e o centrômero. E o que é interessante você entender aqui, G2. No G2, o que vai acontecer em G2? A duplicação dos centríolos, que são fundamentais no processo da divisão. E eu vou dar uma dica sobre eles. Agora, meus amores, a mitose ela acontece em 4 fases bem definidas. Venha comigo. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, anáfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Gente, o Ellen são muitos nomes. Então qual é a dica que eu te dou? Como é que você vai entender isso? Entenda o que acontece em cada fase, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer na prófase? A expansão do volume nuclear. Ó, água entrando no núcleo e o volume nuclear aumentando. O aumento do volume nuclear provoca o rompimento da carioteca. Ó, a carioteca começa a romper. Os centrossomos, tá, que são centroorganizadores desse processo, começam a migrar para os polos da célula, tá? E dentro do centrossomo a gente tem quem, tá? Fibras cilíndricas compactadas, que são centríolos. E aí nesse processo, ó, a gente vai começar a ter o quê? A formação do fuso mitótico, tá? A formação desse fuso mitótico, ela vai ser concluída aonde? Em que momento? Aqui, ó, na metáfase. Tá? Então o que está acontecendo na metáfase? Ó, formação do fuso mitótico, ó, cromossomos posicionados no equador da célula, grau máximo de espirilização desses cromossomos. O que tem aqui? Tá? Eu consigo parar a divisão com uma substância chamada de colchicina e eu consigo ver os cromossomos bonitinhos, tá? E aí, ó, perceba que todos eles estão, ó, ancoradinhos. E aí, ó, as fibras do fuso, cada uma ancora um centrômero de um lado. Polo norte ancora o cromossomo na parte norte. Polo sul, tá? Ancora no cromossomo na parte sul. E aí, ó, o que vai começar agora? O cabo de guerra. Tá? O que é o cabo de guerra? Essas fibras do fuso encurtam. Quando essas fibras do fuso encurtam, tá? A fibra norte encurta para o norte, a fibra sul encurta para o sul. Então assim são forças opostas. Só que como esses cromossomos estão unidos, tá? Através do centrômero, o que vai acontecer aqui? Esse centrômero rompe. Então quando ele rompe, ó, uma parte sobe e outra parte, ó, desce. Tá vendo isso aqui? Olha como é interessante, ó. Uma parte sobe e uma parte desce. Agora repara, gente, ó. Essa separação aqui ocorre entre cromátides irmãs. Então, na mitose, tá? A anáfase separa cromátides irmãs, tá? Ó, as cromátides irmãs sendo separadas no processo mitótico na fase de anáfase, tá? O DNA estava duplicado, tá? E aqui ele volta a dividir. Tá vendo? Os cromossomos estão todos alinhadinhos. Então, ó, a fase S, tá? Ela vai fazer com que, nesta fase aqui, a manutenção do número de cromossomos ocorra.
tá? Ele duplica por 2 e divide por 2, tá? E essa divisão por 2 é a fase, né, ocorre aqui na anáfase, através da separação das cromátides. Irmãs, olha aqui o cabo de guerra acontecendo, que legal. Olha que top isso, tá? Não esqueça. E quem realiza esse processo aqui, ó, é o encurtamento das fibras do fuso, tá? Organizadas pelo centrosoma, e lá tem os centríolos. Detalhe, pessoal, nas células de vegetais superiores, como gimnospermas e angiospermas, não existe centríolo, tá? Essa separação é feita por uma estrutura originada de Golgi, chamada de lamela média. Não esqueça disso jamais. A prova pergunta assim, ó: vegetais superiores como gimnospermas e angiospermas apresentam centríolo. Marque falso. Falso, tá? Vegetais superiores, gimnosperma e angiosperma, não originam centríolos. Então esse processo de divisão aqui é originado por Golgi através da lamela média, tá bom? E por fim, o que é que a gente vai ter aqui? A telófase. Na telófase é o final de tudo. É o fim da divisão. O que vai acontecer aqui? O núcleo vai reaparecer, porque a carioteca vai reaparecer. Os cromossomos vão desespiralizar, tá? E aí, ó, cada centrosoma agora ancora em uma parte da célula, tá? E aí, ó, você vai ter 2 células novinhas. Essas células são separadas a partir de uma força centrípeta, chamada de citocinese. A citocinese é organizada por 2 proteínas fundamentais, tá? A actina e a miosina contrátil. Exercem uma força de estrangulamento em direção ao centro, e essa força de estrangulamento em direção ao centro vai promover a separação das células, tá bom? E para terminar, olha aqui o gráfico da mitose, ó. Você tem aqui a fase de G1, na fase de S, duplicação do DNA de 2 para 4, tá vendo? E essa divisão ocorre aonde? Na fase da anáfase, ó, tá? Então, de 2, 4, 2, aqui na anáfase, tá vendo, meus amores? Obrigado pela sua atenção, gratidão por esse momento, tá? Aguarde a aula de meiose, você vai adorar, ok? Beijo, fiquem com Jesus. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Cintia Lima de Humanidades e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse projeto que é a TV Enem, que democratiza e deixa mais justa a educação. Estamos em vários canais de TV, estamos na internet, estamos em qualquer lugar para ajudar você a realizar o seu sonho. Hoje nós vamos fazer uma aula bem interessante, que é o complemento de uma aula que já aconteceu, que você pode vir aqui nos nossos arquivos e encontrar, que é a aula sobre a aldeia global. Já falamos sobre a aldeia global, os impactos da internet no mundo e principalmente sobre o Marco Civil da Internet, que é a legislação central, né, que nos legisla aí direitos e deveres para a internet. Hoje nós vamos falar de TICs e vamos falar dos perigos da internet, ou seja, do cybercrime. TICs, para quem não sabe, ela está aplicada em diversos contextos relevantes da nossa vida, sejam eles de função social, como por exemplo a comunicação, sejam eles o exercício da cidadania, como por exemplo acessar a internet para buscar um aplicativo agora durante a pandemia para fazer tudo sobre o auxílio emergencial. Nós precisamos usar da tecnologia, da informação e da comunicação. E aí, o que eu queria trazer para vocês era basicamente o conceito de TICs, que exerce cada vez mais esse papel importante dentro dos processos comunicativos e cada vez mais nos leva a aprender e a viver de forma diferente. Um exemplo disso é que agora, durante todo esse momento da quarentena e do isolamento social, nós tivemos obrigatoriamente que nos inserir mais e mais e mais nesse mundo tecnológico. O Pierre Levy, ele já falava um pouquinho sobre isso. Ele tem um conceito sobre antropologia do ciberespaço, onde ele afirma que cada vez mais as informações vão ser cruzadas, conectadas de uma forma tão precisa que nós teremos que migrar do nosso conhecimento, do nosso entendimento de mundo, do nosso senso cultural e de pertencimento para um universo que vai ser desconhecido e que vai ser amplo e cada vez mais amplo até o momento que a gente vai ter que viver 100% inserido nele, que é essa potencialidade aí das TICs e que não menospreza e não subjuga ninguém, apesar de saber, segundo Pierre Levy, que a inteligência coletiva ela está focando contextos antropológicos que vão exceder aí os critérios de socialização, conexão ou apenas de comunicação. Tendo em vista que a sociedade passa a fazer cada vez mais macromudanças, e essas macromudanças são inexplicadas, né, dentro de uma composição de uma rede
como, por exemplo, empresas, movimentos políticos, novas formas de vender, disruptividade cultural, de comunicação e principalmente de se relacionar com as famosas redes sociais. E aí a gente entende que o homem, né, esse homem pós-moderno, ele tem características individualistas, ele tem características cosmopolitas, e por essa razão que o Manuel Castells, ele diz que uma das características predominantes dessa revolução tecnológica é o fato de que as invenções não se dão de forma isolada, elas se dão sempre conectadas com necessidades que nós temos no nosso mundo real. Aliás, abre aspas, eu acho sempre interessante diferenciar mundo real e mundo virtual, porque apesar do mundo virtual ser uma extensão da minha realidade, ser uma extensão da natureza de quem eu sou, eu tenho características tecnológicas que são exclusivamente do mundo virtual. Então é preciso ter uma legislação civil, como nós já temos, que é o Marco Civil da Internet, mas também ter um gerenciamento fiscal dessas questões tecnológicas que vão além de mim e de você. E aí é por isso que nós temos hoje muitas leis que estão chegando e muitas leis que já estão sendo legisladas e que talvez você não conheça. Vamos ver? Eu gosto do Zygmunt Bauman quando ele diz que segurança sem liberdade é escravidão e liberdade sem segurança é um completo caos. É a incapacidade de fazer nada, de planejar nada, nem mesmo de sonhar com isso. Então você precisa dos dois, de segurança e liberdade. A grande pergunta é, será que a internet nos permite segurança e liberdade dentro de um senso totalitário? Eu acredito que não. O artigo 8 do Marco Civil da Internet, ele nos dá garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações, sendo condição para o pleno exercício dos direitos do acesso à internet todos os parâmetros que estão apregoados no Marco Civil da Internet. E aí nós vamos falar de alguns crimes virtuais e de alguns cybercrimes que estão se tornando bastante comuns. Um que com certeza você já caiu é o phishing, que é aquela tentativa que as pessoas têm, né, de conseguir os nossos dados aí. E a gente viu recentemente, agora no primeiro semestre, bombar uma espécie de phishing, né, com a aplicação daquele aplicativo do envelhecimento e também com aquele aplicativo do como eu seria se eu fosse homem, como eu seria se eu fosse mulher. Então você percebe que pessoas extremamente esclarecidas, que pessoas extremamente públicas, gente bilionária, como por exemplo o Neymar, caiu nesse phishing aí, que era uma tentativa de coletar dados e informações sobre o indivíduo através de um aplicativo 100% gratuito, cheio de entretenimento, bem bacana, sedutor e que nós caímos como um grande peixe. Nós temos os botnets, né, que é a tentativa de usar a internet para tratar de dar literalmente bots, né, em nós. Por exemplo, eu vou pegar um caso antigo, né? Eu me lembro perfeitamente lá naquela discussão ampla que o Brasil estava tendo sobre o Mensalão e a Lava Jato e etc e tal. E no meio daquilo tudo veio a prisão dos donos de uma empresa, né? De uma empresa que se relacionava a frigoríficos. E aí veio na internet, porque o brasileiro, ele é muito rápido na internet, ele adora fazer memes, e aí veio toda aquela discussão sobre o churrasco de papelão. Então, enquanto a Câmara estava votando leis terrivelmente perigosas para o brasileiro, como, por exemplo, o congelamento do salário mínimo por 20 anos, estava na internet bombando um movimento que era Eu Não Como Churrasco de Papelão. E os memes, né? Quem não se lembra do 7-1 da Copa do Mundo? Enfim, a fake news, que é uma discussão que já existe há muito tempo e que a gente já tem hoje aqui no Brasil acontecendo no ano de 2020, um estopim sobre a fake news por conta aí da manipulação de informação, do disparo de informação em massa e principalmente do disparo de informação em massa errônea, da informação que é fake, da informação que é falsa, que é mentirosa e que consegue manipular as massas para chegar aos fins desejados. Então a gente tem o caso da Cambridge Analytica lá na Inglaterra, que fez todo esse movimento de disparo em massa para produzir e conseguir a Brexit. A gente tem o caso da eleição do Donald Trump e a gente tem a eleição no Brasil, que todos nós vivemos e sabemos exatamente como funcionam as fake news, porque com certeza você recebeu uma delas. Mas enfim, fake news não está só na política, está em todos os lugares, com a falta de pesquisa e de conhecimento e a facilidade em reprodução no compartilhamento dessas informações. Nada
mais sedutor do que apenas um clique, né? E aí a gente tem algumas gerações, né? As gerações Z, Y, X, Baby, os veteranos, os nativos virtuais, os migrantes virtuais, que eu já falei na aula de Aldeia Global. E a gente tem a geração Alfa, que é essa geração que já nasce conectada. Mas, apesar disso ser muito lindo, muito evolutivo e muito tecnológico, nós temos 63,4 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. E ainda assim, cybercrime, que seria invadir dispositivos informático alheio ou conectado à internet ou não, a fim de obter, adulterar, destruir, a fim de ter algum benefício com isso, é crime no Brasil. Reza a lenda que a internet é terra sem lei. Isso é mito. A internet é a extensão da nossa vida moral. Isso significa que na internet nós temos basicamente as mesmas leis que existem no Código Civil Penal. Se racismo é crime, na internet racismo também é crime. Se homofobia é crime, na internet homofobia também é crime. Mas nós temos os bructos da web. E a web é o espaço do anonimato. Se você quiser cometer um crime de forma anônima, você em algum momento pode cair aí numa dessa cilada, pois hoje nós temos um Código Penal que tutela um sentimento de respeito muito grande por essas pessoas que são aí feridas moralmente ou de qualquer forma com esses golpes virtuais que não param de acontecer. Uma das que eu quero falar logo de imediato é sobre a questão dos mortos, porque a gente vê muito foto de pessoas mortas na internet, compartilhamento de acidentes, as pessoas no instinto de compartilhar um acidente que viu em estrada, termina fazendo um crime, né? E esse crime é chamado vilipendiamento, né? Ou seja, para quem não sabe, vilipendiar é uma conduta de escarnear, de destratar, de humilhar, de desdenhar e menosprezar o corpo humano, já que a vida humana ela é prescrita na legislação como inviolável, então também na internet é crime inviolar o corpo humano, seja ele vivo ou morto, mas nesse caso eu estou me referindo aos mortos, tá? É caso de polícia tirar fotos de pessoas mortas, compartilhar, curtir e publicar. O artigo 212 do Código Civil Penal diz que vilipendiar cadáver ou suas cinzas é uma pena de detenção de 1 a 3 anos seguidos de multa. Além disso, nós temos os cybercrimes mais comuns, como, por exemplo, furtos de dados, compras online fraudulentas, utilização de software falsos, apologia ao crime, plágio, calúnia, difamação, injúria, pedofilia e, basicamente, o bullying virtual. Tá? Mas eu queria dizer para vocês que no ano de 2018, a Justiça Gaúcha ela já condenou os seus primeiros aí, né, por estupro virtual. Sim, estupro virtual é crime, né? Estudantes de medicina conseguiram ser presos pelo crime de estupro virtual e também, além do estupro virtual, algo que é muito mais comum na realidade de jovem, é a vingança pornô, né? Essa vingança pornô, no artigo 218 do Código Civil Penal, diz que todas as vezes que o revenge porno ou a exposição íntima sem consentimento for publicada ou for exacerbada na internet, ou não precisa nem ser na internet, for um caso de publicidade, isso será crime diante do artigo 218 do Código Penal. Além disso, o seu perfil fake para stalkear é crime também. Criar um perfil fake nas redes sociais para causar danos à imagem de alguém é a mesma coisa que criar uma falsa identidade. E está previsto na lei, no artigo 307 do Código Penal. Multa e detenção, caso e dependendo do caso e dependendo do que você vai promover com esse perfil fake, certo? Além disso, nós temos algo que está muito em evidência, que são os drones, né? É caso de polícia sim. O artigo 132 do Código Penal diz que pilotar drones sobre pessoas é proibido, a não ser que elas tenham dado autorização para que isso aconteça. Ou seja, quando você pilota drones, além de você estar num espaço aéreo, que você vai ter que ter uma licença para estar, além disso, você está manipulando aí a privacidade das pessoas. Imagina você estar na sua casa, no 12º andar, e um drone ir até você, lhe fotografar dentro do seu lar, e principalmente dentro das medidas, você pode estar com uma roupa inadequada e por aí vai. O artigo 33, ele diz que aquele que pilota drone sem estar devidamente licenciado comete infração penal e responderá
pela lei de contravenção penal contra a pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses seguidos de multa. E o mais famoso e o mais importante de todos que eu quero falar para vocês é o cyberbullying, né? O que é o cyberbullying? É o bullying que ocorre na internet. Quais são as principais causas dele? Uma pessoa decide, né, por alguma maneira, atingir o outro através das redes sociais, através das plataformas digitais, moralmente, psicologicamente, tudo que o bullying também, né, exerce. As consequências disso geram depressão, isolamento, baixa autoestima, desapego, suicídios e vários outros problemas. Como evitar isso, né? As leis estão aí para evitar isso. O fato é que a maioria das pessoas que praticam um crime de cyberbullying, que é um dos mais velhos de 2015, essas pessoas não têm conhecimento sobre a nova legislação e acham que a internet é uma terra sem lei. Então, como é que isso acontece? Começa com uma simples brincadeira nas redes sociais e termina aí sendo o famoso hater, que é aquela prática ou ato de odiar alguém. O hater é a expressão que nós temos mais visto na sociedade atualmente e que gera os cancelamentos. Então, tudo começa com um bullying virtual, passa para uma prática de hater, que é simplesmente odiar alguém por simplesmente odiar, e passa-se através dessa prática do hater, que, como a gente sempre brinca, hashtag odiadores irão odiar, e essa prática, ela trouxe aí uma fragilidade, uma insegurança e enfatizou mais uma nova prática, que é o cancelamento virtual, que com certeza já estará na legislação também. O que eu quero dizer para vocês é que a revolução não será televisionada nem tweetada. A revolução será remixada em forma de memes ou de algum tweet que já foi feito por alguém, mas que vai ser aplicado em massa, porque a internet é um espaço de divulgação em massa e por isso você precisa se cuidar, por isso você precisa ter a sua segurança, conhecer as leis e cada vez mais aplicar a sua usabilidade dentro do Código Civil da internet. Eu sou Cintia Lima, fico por aqui e espero voltar em breve com mais uma lei para essa TV Enem maravilhosa. Um abraço para vocês. O bem que esses professores fazem vem do conhecimento, vem desse que é de todos o presente maior da vida, que é o saber, que é o conhecimento cotidiano. Eles compartilham isso com a gente todos os dias no TV Enem. E você vai reproduzir isso, vai divulgar, vai avisar seus amigos, vai espalhar essa onda, essa corrente do bem que é o TV Enem. Lembrem-se, nós estamos com a nossa plataforma tvenem.com.br, estamos no Instagram, @TVEnem, no YouTube, no canal do Escritório do Pensamento, tem lá uma playlist com todas as aulas do TV Enem e, claro, nas TVs a cabo e nas TVs abertas também. Paz e luz para vocês, vamos em frente.